Vários diretores já fizeram suas adaptações de Frankenstein, livro de Mary Shelley, mas nenhum conseguiu ser tão autoral e imprimir tanto a sua marca como Guillermo del Toro. Obcecado desde sempre por dirigir a sua própria versão de Frankenstein, o diretor mexicano, nessa versão aqui, ele se aprofunda numa análise mais psicológica da história da Mary Shelley, enquanto alia isso a uma estética gótica, meio sombria, mas quase poética. Hoje a gente vai analisar de forma geral, em uma primeira parte, essa nova obra do diretor em parceria com a Netflix, e mais pro final do vídeo a gente vai dar a opinião pessoal da Carol e a minha, e a gente vai tentar chegar num consenso de qual a nota que o canal dá para Frankenstein de Guillermo del Toro. Será que o del Toro acerta o tom dessa análise psicológica? Ou o diretor acabou se perdendo em seu próprio labirinto gótico? Olá, seja bem-vindo ao Favor Rebobinar. Meu nome é Yuri. Eu sou a Carol e esse é o Tico Lírio. Guillermo del Toro parece ter buscado referências na sua própria filmografia para dirigir Frankenstein, principalmente em Labirinto do Fauno e A Forma da Água, aliando elementos de fantasia que quase sempre estão presentes nas suas obras a uma estética e fotografia própria. Aquele tipo de filme que só de tu bater o olho tu já sabe quem tá na direção. Apesar disso, assistindo ao longa, outros filmes de outros diretores vieram na minha memória. Eu lembrei, por exemplo, de Nosferatu, do Robert Eggers, Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, principalmente por causa do figurino, e um pouco de Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, talvez pela criação, criatura, criador. Voltando a falar da estética, o del Toro optou por um tom mais gótico, apesar de que em algumas cenas pontuais o filme fica um pouco mais colorido, o que acaba dando um ar de fábula para a história que está sendo contada. Fica algo mais onírico em algumas passagens. E isso tudo faz com que os figurinos fiquem em destaque em algumas cenas. E aqui a gente tá falando do vencedor de melhor figurino do Oscar de 2026, tá? Talvez até tenha uma disputa ali com o Wicked, mas como o Wicked é a continuação, acredito que Frankenstein vai levar essa estatueta para casa fácil. Trabalho primoroso da figurinista Kate Hawley, que além de ter criado vestidos maravilhosos para os personagens da Mia Goth, ainda disse em entrevista ter se inspirado em alguns visuais do David Bowie e do Prince para desenvolver o visual do Victor Frankenstein. Aí não tinha como dar errado, né? Não. E os detalhes que a gente vê nos vestidos são incríveis, trazendo alguns interesses da Elizabeth, a personagem da Mia Goth, como insetos, principalmente os besouros, e também remetendo algumas cores. Além disso, o vestido de noiva, que pelo amor é maravilhoso, traz detalhes nas mangas que remetem àquela figura que a gente tem no consciente coletivo da noiva do Frankenstein do filme de terror de 1935. E também das faixas da criatura quando ela nasce ao ser criada. E por falar em Mia Goth, a neta da atriz brasileira Maria Gladys, a gente vê ela aqui numa atuação bem diferente do que a gente está acostumado. Bem mais contida do que a gente viu ela interpretando o Pearl ou Maxine na trilogia do Ty West, ou até em Piscina Infinita, que ali ela tá piroca das ideias. Mesmo assim, o papel de Elizabeth exige uma atuação mais sóbria e ela consegue entregar isso muito bem. Assim como uma serenidade interpretando a mãe do Victor Frankenstein. Sim, pra quem não sabe ou não percebeu, ela interpretou as duas personagens. Como o próprio del Toro já falou em entrevista, Frankenstein é um filme com uma abordagem bastante freudiana. Então existe toda uma questão do Victor ser meio obcecado pela mãe e também perpetuar alguns comportamentos do pai, agressivos do pai com ele. É uma dualidade entre criador e criatura. O Victor Frankenstein é aquele cara que persegue tanto um objetivo, o desejo dele é tão grande, que quando ele chega nesse objetivo, quando ele consegue atingir, ele vê que não é muito bem aquilo que ele queria. Ele passa então a rejeitar a criação dele e fica parecendo que o interesse dele era mais no processo do que no objetivo final. A felicidade, na verdade, são os monstros que a gente cria pelo caminho. Agora, nessa parte aqui, para discutir um pouco melhor o filme, a gente vai ter que adentrar em alguns spoilers. Caso não tenha visto ainda o filme, não queira spoiler, pula para essa parte do vídeo.
uma cena muito interessante e que demonstra bem essa rejeição do Victor é quando ele mostra para a criatura o sol e diz que sol é vida. Em seguida, o Victor acorrenta essa criatura numa masmorra, privando ele do sol, que ele acabou de considerar como vida. E a gente tá chamando de criatura, mesmo que seja conhecida por muitas histórias como Frankenstein, porque no próprio livro original, na história original, e nesse filme, ela nunca é nomeada pelo Victor, pelo pai dele. E ele sim tem o sobrenome de Frankenstein. Inclusive, em uma entrevista que o elenco deu, o Oscar Isaac, que interpreta o Victor, disse que ele fica muito incomodado quando algum entrevistador ou o público mesmo chama a criatura de Frankenstein. Fica até mais incomodado que o próprio Guillermo del Toro, que é o diretor, porque ele diz que ele é o Frankenstein, ele tá interpretando o Frankenstein, como assim vão ficar chamando outra pessoa? A criatura nesse filme tem um visual um pouco diferente das outras adaptações. Ela não tem aquela pele verde que a gente está acostumado ou associa bastante à criatura ou Frankenstein. Ele é um pouco mais humano, e isso em todos os aspectos. Como uma criatura rejeitada pelo seu criador, ele tem que aprender desde cedo a lidar com essa rejeição. Não só do Victor, como também da sociedade no geral, já que na maioria das vezes ele sofre perseguição por causa da aparência dele. Jacob Elordi, que interpreta muito bem a criatura, falou em entrevista que ele ficava em torno de 14 horas para finalizar essa transformação na criatura, nesse processo de colocação de próteses e maquiagem. Tem até uma foto dele no set, caracterizado como criatura mesmo, abraçando o cachorro dele que ele levava pro set de filmagem de vez em quando. Uma das melhores passagens do filme é quando a criatura tem chance de conviver com um senhor cego em uma cabana e ele não o rejeita pela aparência dele. Pelo contrário, ele o acolhe, ensina ele a ler, ensina ele a se entender e também o que é amizade. Inicialmente, a criatura só sabia falar Victor, Victor, pois o Victor, o criador, era a vida dele. Era a única interação que ele tinha até aquele momento. Quando a criatura vai nos contar a parte dele da história, porque o filme é dividido em duas partes, duas visões, ele conta de uma maneira muito poética, e eu acredito que isso tenha sido intencional, pois ele aprendeu a ler com aquele senhor na cabana, com os livros que o senhor tinha e que mostra que eram contos, que eram poesias, poemas. Então é muito interessante isso que o Guillermo del Toro conseguiu desenvolver na história. No fim das contas, toda essa rejeição que a criatura sofreu pelo criador dele, e olha o Freud aí de novo, e a perseguição que ele sofreu da sociedade, acaba fazendo com que essa criatura seja um espelho dessa própria sociedade. Incompreendido e sempre em fuga, ele é uma criatura sensível, que sofre e se revolta na mesma medida. Com a Elizabeth é muito fácil a gente falar que ele aprendeu amor, mas é muito mais que isso. Com ela ele aprendeu a simplicidade, segurança e confiança, que lhe é reforçado depois com o velho da cabana. Enquanto com o Victor, ele aprendeu só sobre inseguranças, dominação e dor. Em uma das cenas finais, que seria um encontro catártico entre Victor Frankenstein e a sua criação, acaba virando mais uma conversa sobre perdão. Seu leito de morte, Victor Frankenstein revela remorso por não ter conseguido dar o afeto necessário para a criação dele e pede perdão. A criatura, por sua vez, acaba o perdoando, o que fez com que a Carol fizesse o melhor comentário no final do filme. Ela disse que se os dois fizessem terapia, nada disso teria acontecido. No fim, ele caminha em direção a um sol nascente, finalmente livre e sem remorso por ter perdoado o seu criador. E ele pode finalmente viver em uma cena muito bonita representada em tela, com o sol batendo na pele dele, pois o sol é vida, assim como o criador dele havia ensinado. Bom, eu achei o Frankenstein um filme que ele é meio irregular. As relações que o roteiro cria entre os personagens, algumas são bem fortes, como entre o Victor Frankenstein e a criatura, que obviamente não podia ser diferente. Mas ao mesmo tempo a relação do Victor com o próprio irmão é muito fraca, um elo que tanto faz. Acho que se baseia bastante na parte visual dele, da fotografia, o design de produção e o figurino. O figurino é maravilhoso, não tenho o que falar. Mas a parte do roteiro e do desenvolvimento dos personagens eu achei meio fraca. O Jacob Elordi, ele tá muito bem, ele interpreta muito bem a criatura, ou o Frankenstein, como queiram chamar. Mas é uma criatura unidimensional, assim, ela sofre muito, tudo acontece com ela é ruim.
Então ele é um sofrenildo, basicamente. Mas o que mais me pega e que baixa muito a minha avaliação final é a questão da resolução final. Parece que o Guillermo del Toro quis desenvolver muito bem o filme nas 2 primeiras partes, e no terço final ali ele fez de forma apressada, de qualquer jeito, então essa resolução final apressada demais me pegou bastante. A minha nota final de 0 a 5 estrelas seria 3 estrelas e meia, quase 4, mas acho que 3 estrelas e meia fica bom. Eu achei o filme muito bom. Eu tive uma experiência muito legal assistindo o filme, eu achei muito interessante. E quanto mais eu lia e via entrevistas sobre, eu passei a gostar mais. Eu comecei a pensar mais sobre o filme. Sabe aqueles filmes que depois que tu vê, tu continua pensando, então ele se torna maior pra ti, além daquela experiência que tu assistiu? Então foi exatamente isso comigo, pra Frankenstein. E a questão das roupas, da Mia Goth, da personagem dela, eu achei incrível, e não assim pelo visual só. Tem alguns detalhes, como eu comentei sobre as mangas do vestido de noiva, a gente também tem alguns detalhes em alguns vestidos que é uma costura no fundo do vestido que remete muito à coluna espinhal da criatura. Então são vários pequenos detalhes que a gente vai pegando conforme a gente vai depois entendendo mais do filme, que eu achei muito interessante do jeito que eles trabalharam. A gente também tem algumas obras de artes que o filme também se baseou, então tem algumas cenas específicas que a gente consegue ver de obras de arte, assim como aquela obra, A Criação de Adão, do Michelangelo, que tem muito a ver com também a história, né? Então eu realmente amei esse filme, pra mim é 5 estrelas, tranquilo. Uma coisa bem curiosa é que eu e a Carol, normalmente a gente tem mais ou menos a mesma opinião sobre os filmes. Às vezes, comparando as nossas notas ali no Letterboxd, vai diferir meia estrela, às vezes para mais, às vezes para menos, mas normalmente a gente pensa igual. Aí no primeiro vídeo que a gente vai gravar de opinião sobre um filme específico, a nossa opinião é bem diferente, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, a nossa nota do canal para esse filme Frankenstein no Letterboxd é 4 estrelas. E aí, já assistiu Frankenstein do Guillermo del Toro? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque é um filme que as pessoas podem ter diferentes visões e experiências assistindo ele. Se curtiu o vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem curte cinema ou que vive com uma criatura revoltada. E para quem esperava que o Guillermo del Toro fizesse um filme de terror aqui com esse Frankenstein, esse aqui não é. Mas no nosso último vídeo, a gente fez indicação de 5 filmes de terror que normalmente estão fora do radar. Então, se tu curte, pode ir ali dar uma olhada. E nunca esqueça de favor rebobinar. Se não paga multa.